Muito bem, vamos agora ver aqui os povos pré-colombianos, no caso aqui, os incas. Muito bem, olha aqui, ao bode, avançando aqui. Aqui, ó, civilização inca. Qual a localização desse povo aí? Vamos lembrar a geografia do Blitz. Estão na parte da América do Sul, a parte oeste, beleza? São chamados também de povos da Cordilheira dos Andes, ou povos andinos. Lembra? Geografia? Muito bem. Quando que esses homens vão se tornar tão importantes? Eles também vão fazer uma migração, olha a data aí, século XIII. E aí eles vão fundar uma grande e poderosa capital, que é a chamada capital dos homens pássaros, ou Cusco. Cusco, na linguagem aimara, chamada Cosco, que significa o umbigo do mundo, para eles. E ali eles vão fundar, então, o Império dos Quatro Cantos do Mundo, chamado Tuantinsuyo. Beleza? Muito bem, essa é a localização desse povo. Olha aqui, essa é a região. Eles vão quase até lá na parte de cima do América Central e vão até aqui nas fronteiras do Ushuaia, né? A região aí polar. Tranquilo? Esse é o povo Inca que vai dominar toda essa região aqui, ó. Bolívia, Argentina, Peru, Equador, certo? Olha o período de movimentação desde o século XIV aqui, né? Até o século XVI aí. A chegada do homem branco que vai ajudar ao desaparecimento desse povo aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Organização social. De novo, por que eu sempre bato nessa tecla? Por que eu coloco essa imagem? Os vestibulares colocam sempre isso aí, sociologia, história, geografia, sempre esses gráficos, uma distribuição desse povo. Então, é o que eu coloquei de novo, e ele é semelhante aos outros. Vou aumentar para vocês aqui, ó, a organização social deles. Em cima nós temos um imperador. Assim como as astecas também têm um imperador, aqui nós temos um imperador chamado Inca, o filho do sol. Tranquilo? De onde que ele sai? Da realeza. Quem é a realeza? São os homens que têm o quê? O poder de domínio, né? Domínio econômico, que está voltado à terra. Certo? Então tá aqui, ó. Quem são esses povos aqui? São aqueles que são chamados de filhos do sol, o conjunto deles. E aí é escolhido um para ser o grande líder, que é o Inca. De onde que ele sai? De uma classe privilegiada, uma classe que planta e colhe, modo de produção voltado à terra novamente, beleza? Essa é a classe privilegiada. Nós temos a nobreza. É dessa nobreza que nasce o quê? O chamado, a sequência real para escolher o Inca, o líder deles. Então nós temos aqui uma divisão, inclusive nessa parte verde aqui, ó. Aqueles que são nobres e são do quê? De linhagem real. O que é linhagem real? Sangue real. Somente esse grupo que pode se tornar o quê? Um dia um eleito para ser o quê? O líder do povo Inca. Tranquilo? Abaixo nós temos aqui o povo em geral. O que esse grupo, na parte azul aqui, o pueblo, né, eles fazem? Trabalham com a cerâmica novamente, com o comércio, plantação, são camponeses. E lá embaixo nós temos o quê? Os servidores do império, onde nós temos os servos e também os escravos. Ou seja, mais uma vez você pode observar que é bem parecido, quase idêntico às três civilizações importantes latino-americanas, ou pré-colombianas. Beleza? Fácil, tranquilo, não tem como errar. Uma classe nobre, dessa classe nobre nasce o quê? O indicado, só pode ser se for de linhagem clássica. Qual que é o modo de produção deles? Na terra, onde eles exploram a terra, são os donos da terra e as pessoas dependem dele, tanto a população quanto os povos de baixo, até os escravos. Tranquilo? Nós temos administrativos, nós temos uma classe militar. E aí tem a população que trabalha, faz o comércio e sustenta a base. Embaixo nós temos quem? Os trabalhadores do campo e lá embaixo os escravos. Muitas vezes você estudou que o escravo nessas civilizações é o quê?
apenas produto de guerra e não é por discriminação social, tranquilo? É uma camada baixa, beleza? Fácil? Avançou? Essa é a sociedade deles aqui. Eu coloquei para vocês aqui uma visualização que nós vamos estudar lá na frente também, quando chegarmos na parte da chamada população que vivia aqui antes do homem branco no Brasil. Tranquilo? Que são os nossos nativos. Observa o Brasil aqui, e aqui na região do sul do Brasil, vamos pegar aqui, ó, São Paulo até o Rio Grande do Sul, nós temos uma nova estrutura aqui. Muito bem. Você vê que tem uma linha vermelha aí, né? Essa linha vermelha é chamada de Caminho de Peabiru. O que significa Caminho de Peabiru? Caminho da terra amassada, ou Caminho da grama amassada. Muito bem. O que é isso? É um roteiro, é uma rota. Olha de onde nasce essa rota. Lá do Peru, certo? Só que o Peru tem um pontinho chamado Cusco, não é? Então, os incas, né, os antigos incas, fizeram um roteiro, ó, passando por várias regiões. Bolívia, descendo pelo Paraguai, passando pela pontinha do nosso estado aqui, na região de Guairá. Entrando aqui, eles passam por onde? Ó? Pela região do Paraná, São Paulo, e vão fazendo as bifurcações aí. Você observa que essa parte vermelha é o caminho principal, mas nós temos também outras estradas que não são tão usadas, que são as chamadas as ramificações. Observa aqui essa cor mais assim, mais marrom aqui. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui, gurizada? Nós temos um caminho que faz o contato da civilização inca com a civilização aqui dos Tupi-Guarani na região brasileira, com os povos pré-colombianos, certo? Então, isso já existia, esse caminho. Hoje, contemporaneamente, nós sabemos que esse é um caminho que está sendo feito até como turístico, apresentando toda essa formação aqui, que é uma rota bioceânica que já existia lá no século XI, XII, XIII e XIV, antes da chegada do homem branco, beleza? Então havia esse contato aqui. Uma explicação disso é, quando os brancos chegam no Brasil, eles perguntam para os nativos que vivem aqui, os Tupi-Guarani, onde estão os seus colares de ouro, onde estão o ouro? Eles vão apresentando e mostrando para ele. Os nossos nativos dizem o seguinte: nós não temos isso. Quem tem isso é um povo que mora lá no interior, lá dentro da mata, no sertão. Tá? E aí então nasce aquela lenda do chamado Eldorado. Lembra aquele desenho que você assistiu? Que no interior existia uma cidade cheia, assim, poderosa, bonita, cheia de ouro. E assim esses brancos vão sair em busca do quê? Desse Eldorado. Tranquilo? E vão chegar até o Peru aqui, nas chamadas entradas e bandeiras, usando principalmente esse caminho aqui e os caminhos feitos pelos rios, beleza? Muito bem. Aqui, então, esse é o caminho que você já viu aqui. Nós temos aqui Cusco e falta uma cidade aí. Por que essa cidade não está aí? Porque ela não foi encontrada pelos brancos que vão dominar essa região, que foi construída pelos incas, chamada Cidade da Montanha Velha, que é Machu Picchu. De Cusco até Machu Picchu, nós temos 4 dias ainda de caminhada, de uma verdadeira trilha inca até essa cidade, beleza? Que é o fim do caminho de Peabiru. Beleza? Vamos avançar aqui. Então é interessante isso aqui. Voltou. Muito bem. Qual que é a economia desse povo aqui? Já falei sobre as terras, né? Onde se fazia uma produção voltada ao quê? A tudo que eles consumiam. E os seus derivados. A produção de criação com tudo aquilo que é produzido e é consumido. E também a produção de plantação. Os camponeses, eles eram obrigados a prestar serviços ao governo. Então já tem uma estrutura bem organizada aí. Esse tipo de trabalho é chamado de mita, ou seja, metade. Você trabalha na terra e depois você recebe algo em troca disso. Então, uma espécie de imposto aí, que vai ser usado também pelos espanhóis em outras aulas aí. Nós temos os caminhos que ligam ao território,
E eles já usavam uma grande quantidade de tecnologia da época no processo de produção, tanto da terra quanto da criação. Beleza? Ó, canais de irrigação, o sistema de terraço, que nós vamos ver agora aqui. Ó. Observa, região montanhosa, eles usavam o quê? As encostas das montanhas para fazer a agricultura nessa região aí, tá vendo? Nesses terraços aí. E tinham 5, 6 metros, dependendo do aclive, né? Da encosta dessa região aí. Beleza? São fotos contemporâneas. E aqui o bode fazendo a trilha Inca até Machu Picchu. O bode sabe que conduz aí os grupos de mochileiros nessa região aí. Beleza? Ó, esse é o caminho feito por eles. Ó, o que restou do caminho de Peaberu, ou seja, a trilha Inca, que sai de Cusco e vai até onde? A cidade de Machu Picchu. Beleza? Muito bem. Qual que é a movimentação da economia no trabalho manuseal mesmo? Artesanato, lembra? Tudo que está envolvendo a tecelagem, a pintura, certo? A cerâmica. Nós temos aí um grande contingente de soldados. Nós temos aqui pessoas que trabalham na construção das pirâmides, das encostas, dos canais de irrigação. Tem aqui um corpo de funcionários públicos. Tudo isso aí está ligado aqui a uma administração do Estado, ou seja, do governo da cidade de Cusco. Tranquilo? Vamos avançando aqui. E eles têm aqui a escrita Inca, gente. Tá? Então, eles têm uma escrita aqui, que é o quipu. Ele pode ser tanto escrito como entendido. Aqui uma foto da cidade de Machu Picchu, né? Onde o pessoal está fazendo uma oração aqui, né? Que são os demolei aí, beleza? Vou pegar aqui as construções, né? Muito interessantes aqui nesse período, na cidade dos Homens-Pássaros. Mais construções aqui. E aqui tem um videozinho que depois vocês podem ver, depois que eu postar, vocês podem assistir um vídeo curtinho também sobre a cidade de Machu Picchu. Eu não vou colocar pelo nosso horário aqui, tranquilo? Vamos avançar aqui. Sistema de numeração deles aqui, ó. Então nós temos aqui, cada nozinho, isso aqui tem uma contagem, tá vendo? Olha aí, ó. O nó com formato de 8 é o número 1. E o nó simples também tem o seu valor aqui. Tudo isso foi estudado pelos antigos, né, professores, no caso, a Companhia de Jesus, e aqui nós temos a representação desse sistema numérico, ou de escrita também. Ele é mais citado como numérico, ou o sistema numérico Inca, chamado de Quipu. Tranquilo? E assim a gente viu uma civilização poderosa, né, chamada civilização dos homens-pássaros. Aqui nós temos mais um grupo, né, liderando o pessoal para chegar até essa região aí, ó. Beleza? Muito bem, meus queridos. Vamos fechando aqui.